Hoje eu estou novamente com a Ana Paula, fonoaudióloga infantil, para a gente falar sobre rotina e também estimulação da linguagem. Isso. Com esse joguinho aqui que é da AMA, onde a Ana Paula é sócia, não Sim. é? Proprietária. Sim. É isso. Por que a gente trouxe esse tema? A questão da rotina na vida dos pequenininhos de 1 a 6 anos, vou colocar nessa idade mais ou menos, facilitem muito a organização do dia a dia, a diminuição da ansiedade e também quando a criança ela tem uma noção do que ela espera, o que ela pode esperar do dia a dia, isso acalma muito, diminui os ataques de choros, as birras, então a rotina é importantíssima. E por que para os pequenininhos, Ana Paula? Porque na verdade, como os pequenininhos até ali 5, 6 anos não leem, né? No caso, a AMA criou esse joguinho pra gente ter imagens e pra fazer uma rotina onde eles possam entender também. Isso. Então a gente tem uma possibilidade de organizar a rotina e também de estimular a linguagem dessa criança, né? Que ela vai aprender a lidar com as questões da organização das tarefinhas que ela tem que fazer no decorrer do dia de um jeito muito mais funcional, e com isso a gente vai direcionando algumas possibilidades, né, de estimulação enquanto ela está executando aquela atividade. Porque esse joguinho ele também auxilia demais aquela criança que tá com esse atraso da linguagem, né? Isso, justamente porque traz essa organização. Primeiro, né, dentro dos aspectos de saber o que vai fazer no passo a passo, como você disse, ajuda a diminuir a ansiedade, a criança fica mais tranquila, tende a prestar mais atenção e aí tende a aprender com mais facilidade. Você sabe uma coisa que eu vejo muito, Ana Paula? Quando a criança está demorando a falar, muitas vezes a gente vê famílias que falam muito prolixas, né? Então elas falam muitas palavras. Então quando você apresenta uma imagem e uma só palavra, ela começa a interligar e fazer, né, a ligação de almoço, aí tem a menininho almoçando, então almoço na hora de comer, colocar sapato, essas palavras pausadas, essas frases mais simplificadas ajudem muito, né? Muito! E até pela questão dos aspectos de articulação. Por quê? Para uma criança que tem uma dificuldade em falar, tá lá no começo, 2 anos mais ou menos, não são todos os sons que ela consegue articular, que ela consegue falar. Então o que ela vai fazer? Se a gente oferece uma palavra menor, ela vai conseguir interagir. E aí, eis o ponto, né? É onde a gente consegue estimular. Então, como que a gente pode oferecer? Vamos lá, né? então mostrar o jogo. Vamos lá. Bom, pode falar. Só, tá entregue. São 36 cartas. Essas cartas têm as ações. A gente colocou aqui a ação por escrito para poder facilitar para o adulto que estiver aplicando com a criança, né? Então tem fazer oração para aquelas pessoas que têm o hábito da oração, né? Guardar os brinquedos. Então, o que a gente pode fazer? Tá lá, né? Acordou a criança, vai ter que fazer algumas coisas. Por exemplo, eu falo, Ana Paula, quando eu falo de rotina, que o importante não é o horário, não é estabelecer rigidamente o horário, é se preocupar mais com a ordem. Então a criancinha que ela é pequenininha, ela não vai entender os horários direitinho, né? 9 horas acorda, 10 horas vai brincar. Então coloca a ordem e você pode usar uma fita, igual por exemplo, você passa uma fita aqui, vai pregando num quadrinho, numa parede. Isso, para ficar visível, inclusive nessa sequência que vai ser executado. Isso. Né? Por exemplo, a gente tem 2 possibilidades. Guardar os brinquedos e passear. Então, como a gente pode oferecer? Olha, a gente estava brincando e os brinquedos ficaram todos no chão. Vamos ver o que a gente tem que fazer? A gente tem que
Se a criança já tiver participado, feito o jogo, ela mesma começa a nomear. Então, guardar os brinquedos! Muito bem! Então vamos lá! Vamos guardar isso. E depois que guardar, nós vamos passear. Como a gente está num período que não tem essa possibilidade, a gente pode ir combinando outras coisas. Aqui tem várias outras atividades que a gente pode colocar. O importante é mostrar para a criança, organizando a sequência do que será feito. Geralmente, se as crianças são muito pequenininhas, 1, 2 ações no máximo, e aí conforme vai aumentando a idade, a gente vai oferecendo, né, um pouco mais isso, de ações, para que ela tenha essa facilidade na compreensão do que ela vai fazer e o que ela vai fazer depois. Já ajuda a organizar um pouquinho mais. E uma questão da rotina, outra vantagem da rotina, é que se a criança ela tem internalizado já os deveres que ela precisa fazer e também os direitos, a negociação ela fica melhor. Então, olha, você vai conversar sincera com a sua criança, só dá pra gente ir brincar ou fazer uma pinturinha na hora que a gente guardar esses brinquedos. Isso. Só dá pra gente, por exemplo, a questão do brincar ou assistir a TV depois, né? A gente precisa almoçar, então primeiro almoçar e depois a gente vai assistir a TV. Essas combinações funcionam demais. A criança vai desenvolvendo os aspectos cognitivos, intelectuais, emocionais, da fala, físicos, da motricidade também, né? Isso, sem contar todas as questões sociais, né? Essa interação social, que ela vai entendendo que existem algumas regras e ela vai tendo muita facilidade em lidar com todas essas regras estabelecidas, porque na escola vai ter horário para fazer cada atividade. No parquinho lá do prédio também tem um horário que pode descer para brincar no parquinho. Então existem as regras específicas e a criança ela vai tendo mais facilidade em internalizar isso, entender todas essas noções. É isso. Regras, limites, muito papo ainda pra gente conversar. Isso. Tá bom? Agradeço mais uma vez, Ana Paula. Agradeço muito, agradeço a vocês a oportunidade de falarmos um pouquinho mais de uma possibilidade de estimulação para as nossas crianças. É isso, até a próxima. Até, um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.